eu tenho que fortalecer o meu córtex central, o meu córtex frontal. E de que forma eu faço isso? Bom, primeiro, ele precisa de cognição. Então, muitas vezes a gente precisa questionar o nosso sentimento. Insegurança. Quando eu vou falar em público, qual é a minha ameaça real? Qual é o último estágio? Ah, as pessoas não vão gostar de mim. Todo mundo que tem problemas de falar em público está relacionando falar em público com o julgamento do outro. Paremos aqui. O julgamento do outro você não tem como controlar. Eu estou aqui falando, vocês estão me julgando. E julgamento na língua portuguesa é pejorativo, mas ele é fortalecedor, porque pode ter um julgamento positivo e um nem tão bom. E a gente precisa saber lidar com todo tipo de julgamento e ter a certeza de que isso não tem jeito, gente. A gente julga, julga o objeto, julga a nossa casa, julga o outro, julga a forma como se veste, né? Então o julgamento não está no nosso controle, mas o que eu faço com esse julgamento está. Então eu tenho que pensar qual é a minha ameaça real quando eu vou falar em público. Ah, os outros não vão gostar. Eu tenho controle? Não. Mas como é que eu posso fazer para os outros gostarem? Estudar as técnicas de oratória, ter autoconhecimento, ter exercícios prontos, né? Ali que me ajudem na hora de eu falar. Quais são os exercícios que me colocam no estado emocional, que é muito importante, que eu desejo ao falar? Eu quero estar motivado, eu quero estar feliz, eu quero estar seguro. Tudo isso existem técnicas para que a gente, com as nossas ferramentas, nossas ferramentas, corpo, pensamento e fala, se coadunam e possam te dar a segurança necessária. Então a primeira coisa é conhecimento. E conhecimento a gente se faz através de estudos, conhecimento das técnicas, do meu assunto. Eu não posso ir para uma apresentação sem conhecer bem o meu assunto e achar que eu vou ter sucesso. É claro que não. Aí eu estou me auto-sabotando, né? Então, conhecimento, treinamento, não tem como. Os meus alunos, a gente vê em uma hora de aula, muitas vezes tem alguns que estão aí até na sala, a gente faz um treinamento, pá, com 10 minutos de aula, faz outro com 20 minutos de aula, 40 minutos de aula. Aquele treinamento de uma hora de aula, você pega o primeiro e pega o último, já tem uma diferença impressionante. Por quê? Porque a repetição ajuda a nossa memória cognitiva e afetiva. E para nós termos segurança, é preciso controlar a emoção. Controlar a emoção é gerar um sentimento bom. Gerar sentimento bom, a afetividade ajuda. Então, quando eu repito aquilo vai internalizando, aumenta a minha janela de criatividade e eu consigo, a cada apresentação, ser melhor que a anterior. E às vezes a gente pode treinar em casa. Treina, se filma, olha, não vê se tá gordo ou se tá magro, olha o que você tem de bom. Em geral, a gente olha os nossos filmes, ai, eu gaguejei, ai, eu tô com vício de linguagem. Vícios, hábitos, todos são modificáveis, desde que eu tenha percepção corporal e questione a minha insegurança. Então, vamos lá. Na maioria das vezes, nós não temos uma ameaça real quando a gente fala em público. Primeiro, a gente tem conhecimento. Se não tem conhecimento, não devia estar ali. Mas se eu estou ali é porque eu tenho conhecimento. Na maioria das vezes, ou eu fui convidado ou eu me coloquei naquela posição. Sou professor porque eu escolhi, né? Então o conteúdo está no meu poder. O que eu quero passar está no meu poder, não está no poder do outro. Terceiro, entender que o medo está conosco, não está com o outro. Vocês estão preocupados se meu coração está a 200? Vocês estão preocupados se eu estou aqui com aquele suorzinho nas costas? Não estão. E mais, quando a gente se concentra nas pessoas, no conteúdo, se por acaso a gente tiver 80% da nossa apresentação muito boa e 20% de deslize, se formos empáticos, se tivermos olho no olho, paixão pelo que falamos, o que a gente errou passa quase que despercebido. As pessoas têm a tendência a gravarem o positivo. Agora, se eu chego na minha palestra já falando, olha, gente, desculpa, eu não tive muito tempo,
Aí eu já estou entregando o jogo. Olha, gente, dominar o conteúdo ele é muito importante para nossa segurança e para o que a gente vai passar para os outros. Porque, na verdade, quando a gente fala em público, a gente está doando um pouco do nós. Estamos nos doando para o outro. A roupa é importante? Bom, online é muito importante. Estou falando de cor, tá? O máximo neutro possível, por quê? Porque a gente está parado. Então aquilo ali fica fixo. Se eu tô com uma blusa cheia de bolas aqui, vocês vão ficar olhando para a bola, né? Já tem um ambiente atrás. Se é ao vivo, a roupa está mais relacionado ao nível da roupa, né? Se é um local que exige uma roupa mais formal, você tem que ver qual o nível. Para mulher, a gente se preocupa mais com complementos, né? Se não é espalhafatosa, se não tem brilho, que bata a luz e vai brilhando. Acessórios que balancem, que façam barulho, tudo isso distrai. E os homens podem usar um ponto a mais. Se onde você vai se apresentar se exigem só t-shirt, você usa polo. Se utiliza polo, você usa uma social. E assim você vai subindo o nível. A atenção infelizmente, nós temos uma sociedade machista, sim. A gente combate, mas a gente tem que se preocupar com um tipo de roupa, né? Que seja adequado. A gente não vai a um casamento de biquíni e nem a gente vai à praia de terno. Então, é preciso se adequar, que a roupa não seja larga, que eu abaixe e todo mundo veja tudo, até porque distrai. E quando a gente faz cursos, por exemplo, sou professora 8 horas num dia, a tendência é a gente ficar muito cansado. Então, qualquer coisa que distraia vai afetar. E o adulto tem essa questão sexual. Se tiver uma distração que remeta a alguma coisa sexual, vai balançar lá a sua plateia. O que fazer se der branco? Bom, o branco, ele, já falei, né? Se a gente tiver conhecimento, treinamento, a gente minimiza isso. Mas uma boa apresentação, um bom roteiro, uma boa história. Toda apresentação é uma história, então tem que ter começo, meio e fim. E eu não conto uma história sem pensar ou sem ter vivido essa história. Então eu preciso roteirizar, né? Que é um ponto importantíssimo, né? A gente, quando trabalha planejamento, a gente tem várias formas de se planejar. O planejamento, o que eu coloco no slide para passar, também pode me dar dicas. Slide não é para ter texto. Slides são imagens, são dicas, são palavras importantes. E nada impede, olha, eu tenho meu roteirinho aqui, gente, tá aqui. Se me der um branco aqui, ó, opa, me perdi. Também não tem problema algum. É preciso a gente saber lidar com os nossos erros. E qual era a terceira coisa? Ó, eu falei treinamento, né? Conhecimento. Qual é a terceira coisa que não dá branco? Autoconhecimento.